né? A gente vai dar início aí mais um seminário aqui no PPG Comp. Hoje a gente tem aqui como convidada a professora Lívia Rubach, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Então, Lívia, seja muito bem-vinda, te agradeço muito aí você ter aceito prontamente o convite que eu te fiz, né, para vir aqui dialogar e falar um pouco dos seus trabalhos com o pessoal do PPG Comp e outras pessoas interessadas aí na temática, né? Falando um pouquinho da Lívia, né? Lívia Couto Rubach Rodrigues, graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez seu mestrado e doutorado em Informática na PUC do Rio, na área de banco de dados, é professora adjunta na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? Tem mais um R. Um R ali, né? No Departamento de Computação. É também pesquisadora no Lab Cores, que é o Laboratório de Computação Social e Análise de Redes Sociais, ligado ao PPGI, da UFRJ. Fez parte da sua pesquisa no CNR em Pisa, na Itália, com estágio sanduíche, né? E onde teve uma bolsa de pesquisa Marie Curie. Fez um estágio de pós-doc no Lab Cores, né, que é onde agora é pesquisadora, entre 2018 e 2019. É membro da comunidade Inclusive, cuja missão é abrir portas e inspirar grupos subrepresentados na comunidade IA, tem experiências na área de banco de dados, inteligência artificial, e seus temas principais de pesquisa são web semântica, computação social e vieses na inteligência artificial. Olivia, passo a palavra para você e já mais uma vez te agradeço por estar aqui conosco. Muito obrigada, Clodes, pelo convite, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no PPG Comp, falando um pouco sobre o meu trabalho, as minhas pesquisas em andamento, os meus interesses. E é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se quiserem também, não sei como que vai ser a palestra, mas se quiserem interromper também, por mim não tem problema. Ou então pode deixar para o final. Bom, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vou colocar o meu contato e estou à disposição para conversas, para trocas de ideias, quando vocês acharem necessário. Bom, agora posso compartilhar aqui, Clodes? Sim, sim, por favor. Eu vou compartilhar a apresentação e aí o meu vídeo vai sumir, mas aí no final a gente coloca o vídeo de volta. Vamos lá, tá aparecendo aí? Sim, sim, perfeito. Ah, tá bom. Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco, o tema que eu vou falar hoje é sobre vieses no aprendizado de máquina. Eu vou explicar como que eles são introduzidos durante o aprendizado e eu vou falar dos impactos sociais desses vieses. Bom, vou falar rapidinho de mim, apesar da apresentação. Eu sou professora da UFRJ, no curso de Sistemas de Informação. Sou pesquisadora colaboradora no Lab Cores, que é um laboratório de computação social e análise de redes sociais, liderado pela Janice Oliveira, da UFRJ. E eu tenho outras parcerias de pesquisa também, para além do Cores, que envolve pesquisadores nacionais e internacionais, da Unicamp, da PUC-Rio, onde eu fiz o meu doutorado, e também outros pesquisadores de fora, como alguns da University of San Francisco e o ISCE do CNR da Itália, onde eu fiz o meu estágio, fiz o sanduíche do doutorado. Bom, então vamos lá. Resumindo a apresentação, eu vou falar vou dividir ela em 4 partes. Primeiro eu vou dar um panorama geral de vieses, vou recapitular o processo de aprendizado de máquina. Para quem já conhece, vai ser mais uma revisão, para quem não é da área,
vai ser uma introdução, e depois disso eu vou falar especificamente dos vieses no aprendizado de máquina. Vou apresentar alguns tipos, e vou fechar a apresentação apontando algumas direções, como que a gente pode mitigar esses vieses nesses processos. Bom, vamos lá. Os vieses, eles, além da estatística, eles podem ser compreendidos sobre outros pontos de vista, sobre outras áreas, né? Pela neurociência, pela psicologia, pelo direito, pela antropologia, pela filosofia. E, basicamente, os vieses são os mecanismos do nosso cérebro para tomada de decisões. Essas decisões nem sempre são racionais, e muitas vezes a gente faz elas através de associações né, inconscientes com base em experiências passadas. Mas uma definição é importante. Vamos pegar, então, a do dicionário. O que seriam vieses? Seriam tendências associadas ou determinadas por fatores externos. No geral, isso é viés, né? Agora, tem também, a psicologia estuda os vieses, especificamente vieses cognitivos. Né? O que eles dizem? Eles dizem que são tendências que podem levar a desvios sistemáticos de lógica e podem levar a gente a tomar decisões irracionais. Um exemplo de vieses cognitivos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o viés de confirmação. Vou trazer aqui um exemplo muito atual e simbólico. Quando você vê alguém falando tratamento precoce funciona, o meu tio se curou da Covid com ivermectina, né? Então, a pessoa pega um indivíduo que ele conhece, que usou um determinado tratamento, funcionou, então confirma a crença da pessoa, e esse é o viés de confirmação, né? A psicologia também define outros vieses, como os de negatividade, de otimismo, né? Nesse mesmo conceito da vacina, do Covid, o viés de negatividade é aquele que diz respeito a como que a gente avalia os eventos que estão além do nosso controle, né? Então, isso é só uma gripezinha, isso não existe. E o viés de otimismo, por outro lado, ele se refere às nossas crenças sobre nós mesmos, né? Então, por exemplo, quando a pessoa diz que que é forte, que não vai pegar doença, que tem histórico de atleta. Então, é um otimismo em relação a si mesmo, que se acha mais apto e mais saudável do que as pessoas em geral. Só abrindo esse parênteses no nosso contexto da Covid, para explicar, né, que tem esse mapa, né, definido pela psicologia e outras áreas, de vieses cognitivos. São, assim, dezenas ou mais de 100 vieses de todos os tipos, que são estudados pela psicologia e por outras áreas das ciências cognitivas. Mas agora vamos voltar para o contexto do aprendizado de máquina, né? A gente tem visto alguns exemplos de vieses surgindo nos últimos anos. À medida que o aprendizado de máquina foi sendo incorporado nos sistemas, a gente foi acompanhando. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos que vocês provavelmente se lembram. E começando pelo exemplo que foi muito emblemático em 2015, que o Google, na época, tinha lançado um aplicativo que permite você subir as cópias das suas fotos para a nuvem, e aí lá eles marcavam, né, eles organizavam as imagens com tags a partir das análises que eles fazem das fotos. E aí, o que aconteceu? Eles marcaram um casal negro como gorilas. Isso foi notícia na época e gerou uma série de discussões a respeito do Google ser racista, entre outras questões, né? O segundo exemplo também do Google é um exemplo que, a partir de pesquisas no Google Imagens, feitas em inglês, né? Então, quando a pessoa digitava lá no Google Imagens, Three Black Teenagers, o que aparecia era majoritariamente fichas policiais de jovens negros. E ao digitar 3 adolescentes brancos, o que vinham eram adolescentes se divertindo, esportistas, né? E também foi no ano seguinte o outro problema, e também reforçou essas preocupações que começaram a surgir nessa época. Agora, saindo um pouco dos exemplos de imagem,
Em 2016 também, teve um caso que ficou famoso, mas durou 24 horas, foi um robô que a Microsoft construiu. Esse robozinho, o Tweets, ele foi criado para interagir com adolescentes nas redes sociais, mas ele foi tirado do ar menos de 24 horas depois, porque eles acabaram criando, com essa interação de menos de um dia, um robô racista e que reproduzia ofensas assim escabrosas e coisas escandalosas. Então, eles retiraram esse robô do ar. Agora, um exemplo de viés nos algoritmos de concessão de crédito. Esse já é um exemplo um pouco mais recente, de 2019. Essa foi uma denúncia feita por um funcionário da Apple, um funcionário importante que eu esqueci o nome dele. O que ele observou? Ele observou que o algoritmo de liberação de crédito do Apple Card, que é baseado nesse banco lá dos Estados Unidos, o Goldman Sachs, eles liberaram 10 vezes mais limite de crédito para esse funcionário do que para a esposa dele. E os dois, enfim, tinham o mesmo perfil bancário, tinham o mesmo histórico financeiro, mas eles observaram esse preconceito de gênero no caso de concessão de crédito. E, finalmente, um último exemplo, que tem mais a ver com o que eu vou falar em mais detalhes nessa apresentação, foram os casos surgindo desde 2019 de monitoramento facial no Brasil, de prisões baseadas em monitoramento facial no Brasil. Então, teve um relatório da Rede de Observatórios de Segurança, liderado pelo Paulo Nunes, que é um pesquisador da UERJ. Eles monitoraram o uso dessa tecnologia em 5 estados do Brasil. Então, foram principalmente Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, e outro não me lembro. E eles observaram taxas muito altas de prisão injusta de negros a partir desse tipo de tecnologia. E aí a gente tem vários outros casos, eu vou só falar um pouquinho, vale a pena mencionar, essa timeline do racismo algorítmico, criada pelo Tarcísio Silva, que é um pesquisador da UFABC, e ele mostra tanto casos no Brasil, quanto casos fora, de racismo algorítmico. Tem uma timeline lá no site dele que é muito legal. Aí vale a pena dar uma olhada e ir entendendo, ele está atualizado, tem desde 2010 até hoje. Ok, então, dei um panorama geral sobre os vieses, os tipos de vieses que a gente pode encontrar. E agora, eu vou dar um parênteses para recapitular o processo de aprendizado de máquina. Por que eu vou fazer isso? Porque é importante a gente entender como se dá o aprendizado para entender como que são inseridos os vieses. Então, vamos lá, só trazer, primeiramente, uma perspectiva histórica do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que surgiu há muito tempo, desde a década de 50. E, inicialmente, eram baseado em regras, né? Os programadores especificavam um conjunto de regras específicas para cada problema. A partir da década de 80, com a popularização dos computadores, da internet, dos computadores e redes sociais, a gente foi tendo o quê? Um volume muito grande de dados. E aí que foi o boom do machine learning, né? Então, os algoritmos vão aprendendo com os dados e, a partir disso, conseguem fazer classificações e previsões, né? E depois a gente teve uma evolução, técnicas mais avançadas de machine learning que surgiram por volta de 2010, que são técnicas de deep learning. Bom, contexto histórico feito, agora eu vou trazer como que o aprendizado de máquina é subdividido, né? A gente tem um aprendizado não supervisionado, então a gente tem tarefas em que a gente não sabe muito bem o que a gente está buscando, e os algoritmos que a gente escolhe vai ajudar a gente a encontrar padrões.
Então, geralmente são técnicas de clustering para encontrar associações e padrões nos dados, mas a gente não sabe muito bem o que tá procurando. O aprendizado supervisionado, por outro lado, a gente já sabe o que é o nosso objetivo e a gente vai alimentar os modelos com os dados para fazer as nossas classificações. Então, exemplos de regressão. Primeiro, mais importante, diferença de classificação e regressão. Os dois são supervisionados, mas com a regressão a gente vai prever valores contínuos, não são categóricos. Então, por exemplo, previsão do tempo, previsão de valores de imóveis, de acordo com as características do imóvel, previsão do comportamento das ações na bolsa, entre outros. Tudo que prevê valor contínuo é regressão. Já quando a gente quer prever valor categórico, a gente vai usar técnicas de classificação. Exemplos de classificação, classificação de imagem, detecção de fraude, que aí classifica de alto risco, médio, baixo risco, sistemas anti-spam, liberação de crédito, diagnóstico de doença, entre outros. E aí, eu vou falar um pouquinho melhor agora dos vieses na classificação. Então, nesse subgrupo de tarefa de aprendizado de máquina. Então, eu vou trazer um esquema aqui, ilustrativo, de como que é feito o processo, como que é essa pipeline. Né? Quem é da área de machine, quem já pesquisa, vai ser uma revisão. Quem não é da área vai ter uma ideia como se dá o processo. A gente tem, inicialmente, os dados originais, que são coletados. Muitas vezes, os dados originais coletados se dão através de processos de anotação, e essa anotação, muitas vezes, é feita por seres humanos. Esses dados originais, eles são divididos em dados de treinamento e dados de teste. O dado de treinamento vai ser aquele, de fato, usado para treinar o algoritmo que a gente vai usar, que pode ser vários, né? Eu não vou entrar aqui porque são muitos, né? Tem tantos de classificação quanto de regressão. E aí, o modelo é criado a partir desse algoritmo, que é otimizado, é parametrizado, e ele é testado a partir dos dados de teste. Então, tem uma diferença aí que é importante mencionar. O algoritmo, ele treina o modelo com os dados de treinamento. E o modelo é, então, testado com dados de teste. São grupos diferentes. O modelo testado, ele é capaz agora de fazer as predições, a partir de novos exemplos que ele não conhece. Muito bem. Agora, eu vou dar um exemplo ilustrativo bem simples, para depois falar dos vieses, né? Imagine que a gente tem um modelo de classificação de imagem que detecta se o que tem na imagem é um cachorro ou não é um cachorro, tá? Então, a gente tem os dados originais que foram coletados de alguma forma, eles podem ter sido anotados por um ser humano, foi dentro de cada imagem, foi colocando as tags, se é cachorro ou se não é. E aí esses dados são particionados em dois. Geralmente, essa proporção vai 75% para os dados de treinamento e 25% para os dados de teste. Então, eu pus aqui esse exemplinho, 3 cachorros para o treinamento e 1 para o teste, né? Geralmente, essa base tem milhares de exemplos, né? Mas é só um exemplo ilustrativo aqui. E aí, escolhido o algoritmo de aprendizado de máquina, geralmente se fazem testam vários algoritmos e se escolhe o que tem uma melhor performance. Então, o modelo consegue prever, fazer novas predições, ou seja, a partir de uma nova imagem de um cachorro que ele não conhecia, que o modelo não conhecia, ele vai dizer se é ou não é cachorro, tá? Observem que aqui eu coloquei o mesmo padrão de cachorros nos dados de treinamento de teste e coloquei um outro padrão de cachorro para as predições. E vou falar um pouquinho melhor disso mais para frente. Ok, agora vem uma pergunta. Eu criei um modelo e ele está fazendo as predições. Mas, para dizer se o modelo é bom ou não é, a gente tem que saber medir o desempenho dele, que é performance em inglês, né? São métricas de performance. Como é que eu vou, então, medir o desempenho desses modelos?
Antes de falar das métricas, que eu vou dar exemplo das três métricas mais usadas, eu quero mostrar essa matriz aqui. Essa matriz é chamada de matriz de confusão. Então, quando o modelo é construído, a saída do modelo é essa matriz. Essa matriz ela vai resumir o resultado da classificação, tá? Então, eu coloquei separado em cores aí, a gente tem os acertos em verde e os erros em vermelho, tá? Aí a gente tem os termos que vocês já conhecem, os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, os falsos positivos e os falsos negativos. E aí, para entender essa matriz, a gente tem que entender o eixo horizontal como o que é na realidade, o que tem na imagem, e o eixo vertical como a classificação do modelo, ou a previsão, né? Então, vamos começar rapidamente a falar dessas três métricas. A primeira delas é uma métrica muito intuitiva, e a primeira que a gente pode pensar quando vai avaliar um desempenho do modelo. A gente quer saber o índice de acertos, ou seja, o quão frequente o classificador acertou. Intuitivamente, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar os acertos, verdadeiros positivos e negativos, dividido pelo total, né? Nesse caso aqui está dando 59%. Essa métrica, que é o acerto geral, ela é chamada de acurácia. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma acurácia de 59% para esse modelinho aí de prever se é o cachorro ou não é na imagem. Mas, para além da acurácia, a acurácia é essa medida geral. A gente tem uma outra que a gente vai avaliar a primeira coluna dessa matriz. Ou seja, a gente vai avaliar dessas imagens que eu classifiquei como cachorros, quantos de fato continham cachorros? Então, basta a gente pegar a proporção dos verdadeiros positivos, que no caso é 40, pelos verdadeiros positivos e falsos positivos, ou seja, por todos os que foram previstos como cachorros, tá? E a gente tem uma outra métrica, um outro valor como resultado dessa métrica, que é 53%. Essa métrica é chamada de precisão, e é a nossa segunda métrica de classificação, que é bastante usada também. A terceira métrica, a gente já vai avaliar a primeira linha. Ou seja, a gente vai avaliar quando realmente tem cachorros nas imagens, o quão frequente o modelo consegue capturar isso. E aí basta pegar a proporção dos verdadeiros positivos pelo total de cachorros, de fato, que continham nas imagens. Para essa métrica, a gente já tem um desempenho maior, que é 80%. E ela é chamada de recall, ou em português, revocação, tá? Só trazer rapidinho essas três métricas, porque elas são as mais usadas, junto com uma outra que eu vou falar rapidamente, para avaliar o desempenho de classificadores, tá? Então, aqui, só um quadrinho para resumir elas. A gente tem, além das três, a gente tem a medida F, que é a F-measure, que cria uma média harmônica entre as duas outras, precisão e recall, tá? E aí, só um parênteses aqui sobre as métricas. A gente pode usar as métricas de forma diferente de acordo com os sistemas. Então, para determinadas situações, a precisão vai ser mais importante do que a revocação, por exemplo. Então, exemplo, nos sistemas anti-spam. Se a gente tem muitos falsos positivos, a gente pode perder e-mails que são importantes serem classificados como spam e não serem spam. Então, como os falsos positivos aqui estão no denominador, a gente vê que os falsos positivos nesse tipo de sistema impactam muito mais a performance do algoritmo do que uma acurácia boa, por exemplo. Por outro lado, exemplos onde a revocação ou recall é muito importante são sistemas de diagnósticos de doenças. São sistemas onde os falsos negativos são muito sensíveis e impactam o sistema de forma muito desproporcional. Então, se você vai fazer um teste de COVID e fala que você não tem o vírus, mas você tem, você pode sair por aí distribuindo, ou em casos, né, como identificação de estágios iniciais de câncer, que pode fazer a diferença você detectar no início. Então,
Determinados tipos de sistemas vão usar determinadas métricas, tá? Bom, parênteses feito no processo de aprendizado de máquina. E agora eu vou falar dos vieses. Nesse processo todo, eu vou falar como é que os vieses podem surgir. E vou mencionar alguns tipos. Essa parte da apresentação eu vou basicamente explicar uma parte do artigo que a gente publicou recentemente no workshop que foi organizado pelo Clodes, no Wix do CSBC. A gente fez um estudo de caso no reconhecimento facial para ilustrar os vieses no aprendizado de máquina. Esse foi um trabalho de colaboração com a professora Sandra Ávila da Unicamp, da computação também, e da Lúcia Canteiro, que é do Departamento de Antropologia da University of San Francisco. A gente está continuando essa pesquisa, está se aprofundando. Vou falar um pouquinho mais de como que a gente está se aprofundando. Mas então, para ilustrar esses vieses, eu vou entrar um pouquinho no reconhecimento facial agora. Os softwares de visão computacional, eles têm sido cada vez mais utilizados para tarefas como detecção facial, reconhecimento facial, entre outras. A detecção facial, basicamente, é uma tarefa um pouco mais simples do que o reconhecimento, basicamente verifica se tem uma face na imagem ou não. Já o reconhecimento facial, ele usa técnicas mais elaboradas para verificar a identidade da pessoa em meio a muitas outras. Basicamente, vai fazer um match daquela que está sendo buscada em meio a outras imagens do banco de dados, usando técnicas que avaliam os padrões do rosto, das imagens e outras mais. E aí, o que acontece? Tem se observado, como eu já mencionei alguns exemplos, que esses modelos de reconhecimento facial, eles apresentam vieses que privilegiam alguns grupos em relação aos outros. Esses modelos, muitas vezes, são vistos como caixas pretas, né? Então, muitas vezes, nem mesmo os engenheiros de machine learning entendem profundamente como é que o modelo chegou naquela previsão, o caminho que ele percorreu, né? E nesse contexto de sistemas de monitoramento facial, esses erros nas taxas de predição podem levar a consequências sociais muito graves, como a gente tem visto muitos casos no Brasil e no mundo todo, de sistemas acusando e prendendo pessoas injustamente. E aí, no artigo, a gente traz alguns levantamentos. Um deles é feito pelo Condege e diz que entre 2012 e 2020, 81% das prisões injustas baseadas nesses sistemas foram de pessoas negras. E aí, para quem quer começar a entender os vieses, principalmente no reconhecimento facial, em reconhecimento de imagem, eu recomendo um documentário recente lançado pela Netflix, que se chama Decoded Bias. Esse documentário surgiu, acredito que foi no início desse ano, e conta a história da Joy Bullawine. Essa é uma pesquisadora ganaense-americana do MIT. Então, quando ela entrou no laboratório, ela começou a testar os sistemas de visão computacional que tinham lá, e ela não conseguia que a própria imagem fosse detectada pelo modelo. E o que ela fez? Ela pegou uma máscara branca e colocou no rosto dela, e aí foi detectado que tem um rosto. Então, essa experiência dela frustrada de ter o próprio rosto identificado pelo modelo, fez com que ela iniciasse as pesquisas nessa área. E hoje ela é basicamente a pesquisadora que tem mais relevância nesse tema. Eu vou falar um pouco mais dos trabalhos dela mais para frente. Mas então, vamos lá. Esse aqui, eu trago de novo esse pipeline do aprendizado de máquina, tá? Muito parecido com aquele que eu mostrei, do exemplo ilustrativo dos cachorros, mas aqui eu vou posicionar alguns vieses que podem surgir, né? Então, a gente tem essa fase de coleta de dados, depois que os dados coletados, tem o pré-processamento. Então, aqui eu já posso identificar, a gente identificou dois vieses. O primeiro viés histórico,
E o segundo, o viés de representação. Quando a gente vai, dos dados coletados, a gente vai, eles vão servir como entrada para alimentar o modelo. E aí, mais dois vieses que acontecem nas etapas subsequentes. Então, a gente tem, quando a gente vai avaliar o modelo, a gente tem vieses nesse processo, então, viés de avaliação. E aí, quando o modelo está pronto e vai ser usado pelos seres humanos, vai ser integrado nos sistemas, a gente tem também vieses de interpretação humana, que acontece no pós-processamento, tá? Eu vou agora entrar em cada um dos quatro e exemplificar. Bom, o primeiro é o viés histórico. Esse viés, ele é o primeiro, ele acontece mesmo antes da coleta dos dados. Então, ele é um viés que não é um viés, assim, técnico nos dados, ele é um viés quando esses dados, eles refletem resultados passados, que podem ser discriminatórios, reforçam preconceitos e julgamentos como racismo. E aí, eu vou pegar um parênteses aqui para uma definição de racismo, né? Então, essa é uma definição do Silvio de Almeida, que é um filósofo e jurista brasileiro, e ele diz que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes, que culminam em vantagens ou privilégios para os indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Então, gente, assim, no mundo ou em culturas como o Brasil, os Estados Unidos, que a gente convive com o racismo histórico, e ele ainda se faz muito presente como parte dessa dinâmica, a gente vai acabar gerando dados sistematicamente discriminatórios. Dados passados que refletem discriminações e são usados para tomada de decisões futuras. Então, esse viés é um viés já sistemático, que já está embutido na própria geração dos dados. E agora, continuando. Mais à frente, nesse processo do aprendizado de máquinas, a gente tem o viés de representação. O que é esse viés de representação? Basicamente, ele é um viés mais técnico, que é o viés nos dados de treinamento. Quando a gente tem dados de treinamento que não são representativos, a gente está inserindo vieses de representação, tá? Então, às vezes, essa amostra coletada, principalmente os dados de treinamento, não são balanceados. Isso significa o quê? Voltando ao exemplo dos cachorros, quando a gente cria um modelo que aprende só com cachorros de um determinado perfil, cachorros brancos, ele vai aprender a detectar e reconhecer cachorros brancos. E aí, depois aparece um cachorro preto, ele vai dizer que é cachorro? Não vai. Ele não vai ter aprendido o padrão de cores de um cachorro preto. Então, a gente tem aqui, agora eu quero mostrar o trabalho da Joy Bullawini, que foi um dos primeiros nessa área, que se chama Gender Shades, Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. Esse foi um trabalho que ela fez junto com a Chimney Gebru, acho que esse é o nome, que é aquela pesquisadora da Google, da área de ética em IA, que foi demitida no ano passado, que gerou toda aquela polêmica. Elas pesquisaram o desempenho de modelos de classificação de gênero por sistemas de reconhecimento facial. Então, assim, elas pegaram alguns sistemas da Microsoft, da IBM e do Face++ e analisaram o desempenho desses modelos. Esses modelos classificaram o gênero das pessoas, analisando as imagens. E o que elas entenderam nessa pesquisa? A pesquisa delas concluiu que, no geral, homens e pessoas brancas foram melhor classificadas pelos modelos do que os outros grupos, tá? Então, a gente tem aqui, analisando a imagem, a gente tem... Esses são dois datasets, tá? No primeiro dataset, a gente tem, nos dados de treinamento, né? 41% dos dados de treinamento contém imagens de homens brancos. E 7% contém imagens de mulheres negras. Já no segundo dataset, essa proporção ainda é mais desproporcional, né? A gente tem quase 60% de imagens
contendo rostos de homens brancos e 4%, um pouco mais, de mulheres negras. E aí a gente vê, né, essa é uma visão que elas trazem interseccional, que considera raça e gênero. E aí elas mostram nessa pesquisa que todos os classificadores avaliados, né, tiveram um pior desempenho ao classificar mulheres negras. Esse foi um dos primeiros trabalhos das pesquisadoras e foi inspiração para muitos outros pesquisadores depois continuarem nessa área. Agora, continuando, o terceiro viés, né, o viés que acontece já na avaliação do modelo, é o viés de avaliação. Então, agora vocês entendem por que eu expliquei como é que os modelos são avaliados, né? Aquelas métricas lá, acurácia, precisão e revocação, tipicamente são elas que são usadas para avaliar se o modelo se desempenha bem ou não, né? Então, o modelo é avaliado com dados de teste ou dados de referência também, que são conhecidos como benchmarks, que são os modelos que são referência para todos os pesquisadores naquele domínio, né? E aí tem surgido métricas alternativas para mitigar esses vieses. Então, ao invés de acurácia, precisão e revocação, tem surgido outras métricas. Eu vou dar um exemplo aqui. É a métrica conhecida como impacto desproporcional, o disparate impact. O que essa métrica faz? Ela considera a razão entre grupos não privilegiados e privilegiados. Ou seja, ela vai avaliar o equilíbrio entre as taxas de acertos e de erros entre os grupos. Então, ao invés de avaliar a acurácia, precisão e recall geral, a gente vai dividir em grupos, privilegiados e não privilegiados, e vai avaliar como é que o modelo está desempenhando e comparar esses grupos. Então, se o modelo não apresenta vieses, a razão entre esses grupos vai ser, não vai ter esse impacto desproporcional. Então, a métrica não vai ser uma métrica ruim para avaliar esse modelo. E aí, falando ainda de vieses de avaliação, como eu falei, os modelos usam dados de teste que também são conhecidos como os benchmarks, né? Os benchmarks também são usados para isso. E aí as mesmas pesquisadoras que eu comentei, elas liberaram em 2018 esse benchmark, né? Esse dado de referência, como exemplo de um dataset balanceado. Então, elas coletaram rostos de parlamentares de 6 países, com diversidade de gênero e de raça. Alguns países da África também, da Europa, e fornecem esse dataset para quem quiser usar para testar os modelos e ver se consegue identificar vieses nessa etapa. E aí, finalmente, o último viés que eu quero falar hoje, ele acontece no pós-processamento. Como assim? Depois de criar o nosso modelo e liberar para ser usado, essas saídas do modelo, elas vão ser muitas vezes interpretadas pelos seres humanos. Então, um exemplo que eu quero dar aqui, no reconhecimento facial mesmo, quando uma autoridade policial usa um sistema de reconhecimento facial e identifica um negro como suspeito, muitas vezes eles não vão buscar outras provas, eles já consideram o resultado desse modelo como prova do crime, né? Porque isso também é reflexo de vieses históricos em países como o Brasil. Ok, agora que eu expliquei alguns tipos de vieses e como eles se dão principalmente no reconhecimento facial, vocês podem estar se perguntando, né, e agora, o que a gente faz? Como é que a gente mitiga esses vieses? Eu uso a palavra mitigar porque os vieses são problemas muito complexos, então a literatura em geral não considera que esse problema vai ser resolvido, a gente vai mitigar, a gente vai atenuar os impactos dos vieses que surgem, certamente surgem. Mas aí eu acho que eu proponho uma reflexão aqui, nós, engenheiros, programadores, analistas, né? Por que a gente insere tantos vieses quando a gente constrói esses modelos?
né? E uma das respostas que eu posso mencionar aqui é sobre os nossos pontos cegos de percepção. Então, quando a gente vai analisar um problema e buscar soluções, todos nós temos pontos cegos de percepção. Ou seja, a gente tem lacunas em cada um, né, nas nossas percepções. Então, para a gente conseguir enxergar essas lacunas, a gente precisa de diversidade. A gente precisa de diversidade em equipes de trabalho, nos ambientes acadêmicos, na pesquisa. Então, é um dos caminhos. Mas eu tentei agregar aqui em 2 grupos, né? Alguns direcionamentos para lidar com os problemas. Eu separei em 2 grupos, computacionais e não computacionais, justamente porque é um problema muito complexo. A computação sozinha não vai conseguir resolver. Mas eu vou listar exemplos de soluções de cada grupo. Bom, primeiro, e talvez o mais intuitivo de solução computacional, é construir e utilizar dados balanceados. Balanceados pelos grupos, por gêneros, por raça, por grupos sociais, entre outros, quando a gente vai treinar os nossos modelos. E aí, então, a gente tem que buscar datasets balanceados, diversos, para a gente tentar mitigar esses vieses. Outra solução computacional é a gente utilizar outras formas de avaliação dos modelos, para além das clássicas que eu mostrei hoje, tipo acurácia, precisão e revocação, né? Se eu usar alguma dessas, tem que, no mínimo, avaliar separado nos grupos. Então, separar em grupos e avaliar separadamente. E aí tem surgido também muitas ferramentas que medem o nível de justiça, transparência e explicabilidade dos modelos, que são 3 termos que têm surgido de pesquisa na área, que estão evoluindo bastante. Então, tem ferramentas da IBM, tem ferramentas da Google, tem vários toolkits, bibliotecas, que auxiliam os engenheiros e programadores nessa tarefa, de identificar e mitigar esses vieses, de abrir essas caixas pretas, né? Ok, então listei algumas soluções computacionais, mas também a gente tem as outras, que a gente, da computação, não consegue resolver. A gente precisa de equipes multidisciplinares. Então, a gente tem essas lacunas de percepção que a gente não vai conseguir identificar sem o apoio de outras áreas, né? Essas áreas das ciências cognitivas. Então, a gente tem que ter equipes multidisciplinares, tanto no ambiente corporativo, quanto na pesquisa acadêmica, né? Então, quanto mais multidisciplinar for a equipe, a pesquisa, melhor a gente consegue identificar esses vieses. Então, bom, reforçando, né, a gente precisa de equipes mais diversas e inclusivas na academia e na indústria. E a gente precisa de políticas, né? A gente precisa de implementar essas políticas e programas de diversidade e inclusão para que isso aconteça. E uma outra solução não computacional que vale a pena mencionar é a regulação do uso de alguns sistemas de IA. Como exemplo aqui, eu quero citar o caso de São Francisco, no reconhecimento facial, né? À medida que as pesquisas foram saindo dos vieses, algumas cidades que usavam esses sistemas para a segurança pública baniram. São Francisco foi uma delas, eu acho que foi em 2019, se não me engano. Então, avaliando riscos e benefícios desse tipo de tecnologia, eles preferiram banir esses serviços da segurança pública. Bom, eu acho que eu já falei demais, vou concluir aqui. Eu falei hoje um pouquinho de como que a gente identifica e mitiga alguns vieses nesse processo de aprendizado de máquina, e é um problema muito complexo que exige esforços multidisciplinares, né? A computação sozinha não consegue lidar, ela vai até um certo ponto, mas a gente precisa das áreas conversarem. Senão os vieses vão continuar gerando consequências sociais graves, como a gente tem visto em muitos casos de acusação e prisão de suspeitos injustamente, principalmente negros, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. E aí, como trabalho futuro nessa área, nesse tema, a gente está ampliando
essas análises multidisciplinares e está explorando melhor as métricas alternativas, como aquela que eu mencionei, que é o impacto desproporcional. Né, a gente tem alguns artigos já que definem uma série de métricas, e a gente está entrando nessa parte agora, que é mais específica e se refere àquele viés de avaliação, o terceiro que eu mostrei. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e gostado da apresentação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aqui tem o meu e-mail, liviarubac@gmail.com. Eu estou aberta a conversas, discussões, trocas de ideias de pesquisa, de colaboração. É só me achar lá no e-mail que eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado pela tua apresentação, super didática. E foi legal ver um pouco mais, né, do que foi a apresentação lá do artigo, conhecer um pouco mais do trabalho. É muito importante essa temática, né, porque é uma questão ética que envolvida, né, diretamente na questão da implementação e que por vezes, por muitas vezes as equipes não se atentam, né, tipo, funcionou, rodou, tá valendo, né, e não pensam no impacto social para o usuário nessas questões. Então, é muito importante isso, e principalmente dentro da área da IA, né? Porque que os classificadores colocam, e se são bons classificadores, a gente tende a aceitar como verdades, né? E que é o caso aí de trazer certas posturas estruturais, inclusive, né? Reforçar certas questões que a gente quer ver banidas aí. Mas te agradeço e passo para o pessoal, né? Se alguém tiver perguntas aí, só ligar o microfone e vamos para o bate-papo. Os alunos, aí eu vou escolher alguém daqui a pouco para perguntar qualquer coisa. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como ninguém levantou a mão, eu tô falando já. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Leonardo, sou aluno aqui do PGG Comp. Eu só queria, na verdade, adicionar um pouquinho, que eu até estava escrevendo um e-mail agora, mas decidi falar, que uma coisa que eu gostei muito da apresentação foi ali na introdução, assim, ele é um tema que eu já me interesso, eu falei com o meu orientador, que é o Luiz, hoje mais cedo sobre isso, mas que eu achei muito legal foi aquela introdução que você deu sobre machine learning. Eu dei um curso de introdução a aprendizado de máquina numa universidade aqui de nível de graduação também. E existiu uma dificuldade bem grande de transmitir esse comecinho, assim, sabe? E eu achei muito, muito legal mesmo o começo da apresentação, assim, como você deu um contexto, sabe? Se eu nunca tivesse visto o aprendizado de máquina, daria para ter assistido e entendido. Então eu realmente fiquei bem empolgado com essa parte. E acho que uma pergunta que eu não sei se eu perdi ali, talvez você tenha comentado, mas você comentou das que ocorrem, né, aqui no Brasil também, e eu já acompanhei isso nos Estados Unidos, eu não sabia que acontecia no Brasil, de prisões, ou como parte de uma prisão utilizar reconhecimento facial. Uma curiosidade que eu tenho é se... Como é que são esses casos, assim, geralmente o pessoal... Existe um monitoramento, e daí como parte desse monitoramento o pessoal usa essas técnicas para identificar rostos, etc., ou existe já um processo em andamento, aí dentro do processo o pessoal usa. Eu tô curioso mesmo de como que isso está sendo usado na prática, sabe? Acho que a Lívia Caiu? caiu ou eu caí? Não, acho que estou aqui. Não, tinha A gente travado a tá te imagem ouvindo, né? dela e sumiu agora. Vamos esperar um pouquinho. Ela teve um problema antes de começar a apresentação, que ela entrou uns 15 minutinhos antes para a gente testar, e aí ela acabou caindo, a gente esperou um pouquinho, e vamos ver se ela já volta aí. Ela continua aqui, então acho que é só uma questão de instabilidade lá, né? Vamos esperar.
Ela caiu agora, vamos ver se ela já retorna. Alô? Oi, Lívia. Oi, pessoal. Eu acho que eu caí, desculpem. Sim, a gente primeiro sumiu tua imagem, e aí depois ficou meio travado, a gente ficou esperando, né? Então, não sei se você entendeu a pergunta do Leonardo, mas a gente não ouviu, assim, nada da sua resposta. Na verdade, começou a falhar quando ele começou a pergunta. Eu só não estou conseguindo ativar a minha câmera agora, tá? No available camera found. Mas eu estou ouvindo. Legal. Posso repetir, então? Isso, aham. Então, o que eu estava perguntando mesmo, até eu elogiei um pouquinho ali da apresentação, mas o que eu estava perguntando sobre, tem esses dados de que como parte, ou que a identificação facial foi usada já, né, como um mecanismo para prisões no Brasil e esse tipo de coisa. E uma coisa que eu fiquei curioso é se isso está sendo usado, isso foi usado como parte, olha, existe um monitoramento, que eu sei que São Paulo tem algumas coisas de monitoramento nesse tipo, ou geralmente é um processo em que aí, como parte do processo, como é que o pessoal normalmente está usando isso hoje na prática, você sabe dizer? Olha, o monitoramento facial na segurança pública no Brasil começou a ser usado em 2019, talvez no finalzinho de 2018. E aí, enfim, são instaladas câmeras em espaços públicos, né? E quem fornece esses sistemas para as prefeituras são empresas, tipo, tem um grupo da Oi Soluções Tecnologia, se não me engano, que tem esse tipo de modelo e fornece para as prefeituras. E não tem, o fato é que não tem nenhum controle, né? A gente não tem uma regulação ainda, a gente não tem. Na verdade, os dados são muito difíceis de serem conseguidos, porque eles não abrem. Então, esses relatórios que a gente consegue acessar são esses pesquisadores que entram em contato direto com os estados para conseguir esses dados, mas geralmente é muito difícil de conseguir. Era essa a sua pergunta, Leonardo? Não, era isso mesmo, mas eu acho meio bizarro, né, que a gente tem essa, ao mesmo tempo que a gente está discutindo LGPD entrando em vigor agora, falando de privacidade, esse tipo de coisa, a gente tem uma caixa preta de monitoramento, né, super poderosa ainda por ter detecção, né, ou melhor, identificação e esse tipo de coisa, né. Tava bem curioso de saber se esse tipo de monitoramento estava acontecendo hoje no Brasil na prática. O monitoramento do uso é uma coisa muito difícil, porque, principalmente à medida que vão se investigando, né, depois dessa reportagem do Intercept, do Pablo Nunes, por exemplo, eles acessavam alguns dados de sites de segurança pública dos estados. E aí, depois da repercussão, eles pararam de divulgar nos sites, né? Então, é um cabo de guerra, né? À medida que as pesquisas vão apontando os erros nas taxas, eles vão divulgando menos dados. Entendi. Acaba sendo meio invertido, né? Ao invés do feedback ser uma melhora, ele vai ficando mais obscuro. Mas obrigado, tá claro. Só complementando, é por isso que a regulação é um dos caminhos essenciais nesse contexto, né? Então, estão saindo em breve, provavelmente, alguns projetos de lei para regular o uso dos sistemas. Então, por exemplo, para obrigar os estados e prefeituras a divulgarem esses dados, o que não é feito até o momento.
Entendido. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Manda ver. Lívia, primeiro, obrigado aí pela palestra, muito, muito bom o assunto, bem atual, né? Eu queria saber, assim, qual que é a tua percepção entre todos esses pontos aí que você citou, que o viés pode ser introduzido dentro do aprendizado de máquina, se você considera algum que é mais relevante, assim, que você considera mais crítico. Eu faço a pergunta porque, assim, eu acredito que na parte ali de você preparar os dados para fazer esse treinamento seria um ponto aonde o que a máquina aprende, né, ela vai estar enviesada devido a essa representação, né? Então, você até falou ali de alguns datasets que tentam representar um conjunto maior, né, de elementos, né, de uma população, né, dar uma característica maior. E eu queria saber se tem alguma coisa aí, se o pessoal adota algum tipo de métrica para conseguir dizer assim, qual que é a qualidade desse dataset para fazer esse treinamento, né? Se o pessoal consegue, se eles olham alguma coisa nesse sentido. Obrigada pela pergunta. Carlos, né? Isso. Então, Carlos, você mencionou os vieses no treinamento, que é o viés de representação, que a gente chama no artigo, né? Como um dos principais. Eu concordo. Eu acho que eles se dando logo no início do processamento ali, do machine learning, ele vai afetar as etapas seguintes, né? Então, se a gente tem, desde o início, datasets balanceados, a gente vai mitigar desde já. Os vieses que acontecem mais para frente, muitas vezes, podem ser ocasionados pelo viés de representação. Então, o viés de avaliação, por exemplo, pode pegar caso passe alguma coisa no processo de mitigar anteriormente os vieses, né? Mas eu concordo, esse viés no treinamento dos dados, na minha visão, é o mais crucial no processo, né? Porque se a gente tem uma base balanceada, a gente utilizando as métricas que a gente vai utilizar, vão mostrar que o modelo não é enviesado, né? Então, a gente tem várias formas de avaliar os vieses, elas são complementares, mas, de fato, a gente cuidando bem dos dados de treinamento, a gente já consegue mitigar bastante os vieses em todas as etapas. Eu acho que o maior problema aí, como o Leonardo falou, né, é que muita gente, né, acho que até já sabe disso e aproveita desses vieses para, né, propositalmente inserir já eles nos modelos, né? Sim. Sim, mas na minha visão, esses vieses são mais inconscientes do que conscientes, né? A gente que constrói modelos, a gente não, né, eu acredito nisso, pelo menos, a gente não tem a intenção de prejudicar nenhum grupo, né? O que acontece é que a gente não é treinado a observar os outros aspectos, a gente é treinado a melhorar a performance dos algoritmos. Então, tem lá o Kaggle, que é aquele site de desafios de machine learning, que tem competição, você junta nos grupos e vai batendo os outros grupos. Nisso que a gente é treinado, geralmente, nos cursos de graduação na área, né? A gente não tem disciplinas de filosofia, de sociologia, para ir entendendo os impactos dos modelos que a gente produz. Tem razão. Porque a tecnologia não é neutra, né? E a gente acaba nunca pensando nisso quando constrói tecnologias, às vezes. De Pessoal, fato, não é. Pessoal, mais alguma pergunta, professora? Eu tenho uma pergunta, Claudio, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Wesley. Lívia, obrigado aí pela apresentação, interessante. Eu, apesar de conhecer um pouco de machine learning, é mais na área de engenharia de software, então um aspecto mais técnico mesmo. A minha pergunta é mais no sentido de, essas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, deep learning, eles vão ter alguns vieses. Mas tem estudo, talvez, que compara qual seria o ganho em relação, talvez, o viés causado unicamente pelo humanos? Porque eu acho que mesmo, talvez, a tecnologia errando, ela talvez erre no geral menos
do que um viés introduzindo se só um ser humano tomasse a decisão. Ou não, não sei, quer dizer, é uma hipótese talvez, mas tem estudo que talvez investigam essa linha em comparar talvez em larga escala, mesmo com viés, a tecnologia pode ser um pouco melhor, um pouco mais justa que o ser humano unicamente? Essa sua pergunta é boa, Wesley. Olha, nesse artigo a gente separou em vieses, 2 vieses técnicos e 2 não técnicos, né? Os das beiradas ali do pipeline são os não técnicos, que é o viés histórico e o viés de interpretação humana. E os do meio eram vieses nos dados e na avaliação do modelo. Eu, pessoalmente, acho muito difícil avaliar, assim, a proporção, o impacto de cada um, né? Porque nós construímos o modelo, então acaba que se misturam os nossos vieses inconscientes, são embutidos nos dados e na avaliação dos modelos, né? Então, eu acho muito difícil esse processo de separar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar, na verdade, nós, seres humanos, também identificarmos os vieses para tentar minimizar os vieses que são inseridos nos modelos. Mas, na minha visão, é muito difícil separar completamente, porque é a gente que programa os modelos. Certo, entendi. Obrigado. Nada. Eu acho que tem um outro lado, assim, né? É que quando o humano faz esse tipo de reconhecimento equivocado, né? Enfim, levado ao o que ele inconsciente ou inconscientemente tem de classificação, é mais difícil de você apontar, né? Porque pelo algoritmo isso tá público, então o algoritmo, por exemplo, que a Lívia falou da Google, então errou, alguém já detecta, isso vai para a rede, então é muito mais fácil, digamos assim, de punir o algoritmo, de tirar do ar, então as consequências para aquele consciente ficam mais contundentes, né, do que o humano que está lá fora da rede, né, que pode fazer esse tipo de coisa e que não, a propagação é menor. Então, acho que isso também já é um ponto positivo, digamos assim, né, porque você detecta isso de uma forma em escala maior, né? Sim. De qualquer forma, a gente tem uma dificuldade de identificar, assim, quem constrói, né? Quando a gente vê a coisa já, né, em casos de sistemas de larga escala, como os casos que eu apontei, quando vê já tem um impacto grave social e já vira notícia. Uhum. Isso os casos que a gente não conhece, a gente conhece alguns que viram notícia, que vão para a mídia, né? E os outros a gente não sabe, a gente tem muito mais do que conhece, né? De vieses que são introduzidos. Então, é por isso que é importante são importantes essas análises multidisciplinares, porque os outros olhares conseguem, junto com a gente, identificar as lacunas e evitar um problema no futuro, evitar propagar questões que já são graves, né, no nosso país e em outros, assim, questões sociais que já são muito graves, como o encarceramento em massa de negros no Brasil, né? Esses sistemas estão agravando um problema social que já é muito complicado. Verdade. Mais alguma pergunta, pessoal? Da pergunta do Wesley aí, me surgiu uma pergunta aqui que não espero uma resposta, né? Mas até mesmo por essa discussão de ser complexo o assunto, né? Mas será que é mais fácil a gente diminuir o viés da máquina em relação ao viés humano? Né? Justamente para, né, tentar evitar essas... Porque a gente sabe que, né, a gente também produz injustiça, né? Então, aonde a gente consegue minimizar mais esse viés para diminuir a injustiça? É uma boa pergunta também, Carlos, mas, de novo, eu não desassocio os vieses, né? Porque os algoritmos não são neutros justamente porque
nós temos viés inconscientes, né? Eles não aprendem sozinhos, a gente que programa, a gente constrói os datasets e alimenta os modelos. E avalia, né? Avalia e interpreta. Então, eu não desassociaria, sabe? Eu não acredito, sinceramente, que tem uma solução puramente técnica. Me fez pensar que quando a gente pensa no humano, tem a questão da educação, da equidade, né? E quando você vai pro algoritmo, quer dizer, de novo, você está falando de balancear conjunto de dados, que você está falando de novo em igualdade, né? E, e acho que tem muito a ver e o treinamento a partir disso, né? Então, parece que tem uma correlação realmente muito direta, como falou a Lívia, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Luiz? Posso fazer uma pergunta? Olá. Lívia, então parabéns pela apresentação, achei muito didático também, ó, toda a parte ali de demonstração, né? Introduziu o assunto com uma facilidade muito grande, né? Um assunto que talvez seja meio paralelo, mas que também está relacionado, hoje a gente tem aí os carros autônomos ganhando, né, destaque, mas também vários problemas, né, com esses carros e em vários níveis, né, desde mortes, né, atropelamentos, manobras mal feitas, até problemas de identificação mesmo. Então, reconhecimento de pedestres. Eu vi semana passada uma coisa meio até curiosa, né, o carro identificando uma lua como se fosse um semáforo e alertando o motorista. Então, algumas falhas dessas redes de treinamento que acabam gerando aí imperfeições, mas também tem discussões sobre a questão dos vieses, né? Então, algumas coisas relacionadas a rotas, a esse treinamento que é feito com os usuários, né? Como ele é assistido, né? Então, existem também alguns impactos que o próprio motorista acaba trazendo para o treinamento do carro. Eu não entendo muito bem como é feito esse processo em termos de localidade, né? Então, como que eu treino esse processo, por exemplo, para funcionar em qualquer região, ou, né, se ele funciona na minha cidade, depois ele vai treinar de novo para se eu for viajar, eu não sei, uma curiosidade que eu até tenho que pesquisar. Mas você tem alguma informação sobre esse tipo de problema com carros autônomos, com essa questão né, de vieses até, esse que você comentou mesmo? Obrigada pela pergunta, Luiz. Então, eu não me aprofundei ainda na utilização de carros autônomos, mas, pelo que eu entendo, é uma outra aplicação de visão computacional. Então, eles têm os sensores que vão identificando, vão tentando identificar as pessoas, as placas de trânsito, as sinalizações, né? Então, de fato, esse tipo de sistema ele é sensível ao dado de treinamento. Então, se ele aprende lá em São Francisco, provavelmente ele, sendo aplicado em outro local, ele vai ter uma taxa maior de falhas, de erros, né? E, assim, eu não sei a fundo, mas eu já ouvi falar de casos de atropelamentos e mortes que esses sistemas causaram por conta das taxas de erros para identificar seres humanos, né? E aí, naturalmente, se a gente tem uma base de treinamento desbalanceada, vai identificar melhor um grupo de seres humanos do que outro grupo. Mas essa é um bom exemplo de aplicação que merece mais atenção, porque estão crescendo muito, né? O uso de carros autônomos, principalmente na Califórnia, tem muitas cidades que já usam e já está funcionando relativamente bem lá, e em breve a gente vai estar vendo aqui uma maior utilização. A gente tem que ficar de olho também nesse tipo de sistema. Legal, obrigado. Mais alguém, pessoal? Não. Eu não tenho a pergunta, mas é tipo um comentário relacionado com o que o Luiz perguntou, que era a minha pergunta, né? Talvez mesmo esses casos, esses corner cases que os carros autônomos têm, talvez em 10 anos, digamos, com carro autônomos, nós vamos ter talvez menos mortes do que só os humanos, talvez, utilizando o carro, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Talvez mesmo com alguns corner cases, a longo prazo, a assertividade desses modelos treinados pode ser menor do que talvez os problemas introduzidos quando só o humano está operando, mais ou menos nisso. Uhum. Certamente. Eu também acredito nisso, né? Porque
nesse contexto de um sistema de trânsito, uma máquina treinada vai ser melhor do que muita gente dirigindo por aí, né? Eu estava vendo só complementando, eu estava fazendo uma leitura esses tempos, eu acho que eles estimam que 2/3 dos problemas atuais, do jeito, né, da situação que está hoje o treinamento e tal, não seriam evitados pelo carro autônomo, né? Então, o carro autônomo funciona muito bem para alguns cenários, por exemplo, né, quando tem uma distração do motorista, quando tem algum problema, né, um mal súbito, alguma coisa assim, coisas mais previsíveis, mas algumas situações do cotidiano, ele não tem essa reação tão boa quanto a do humano, né? Então, acho que, claro, isso vai evoluindo, né, com o tempo, mas ainda é uma taxa bem grande de erros, pensando assim, em termos de aplicação, né? Esperamos que isso melhore, já que a gente possa usar com mais segurança. E o modelo, por exemplo, estou pensando aqui, o modelo para funcionar bem no Rio de Janeiro, na Índia. Eu acho que ele vai levar um bom tempo para aprender o jeitinho carioca de dirigir, enfim. Eu acho que ele tende a funcionar melhor em outros cenários, a princípio. Mas isso talvez é uma direção de pesquisa, né? Como modularizar os modelos para situações específicas e tal. Eu não sei se já tem alguma coisa nessa linha, mas parece ser interessante, né? Aqui ele vai ter que Pegar aprender a cascavel que ninguém dá buraco seta, também, né? por exemplo, né? Aí vai ter que ensinar ele não dar certo também. Que ninguém usa seta, como é que o carro vai adivinhar, né? Senão, se alguém vê o carro dando a seta, vai saber que é um carro autônomo. Boa. Bom, gente, Lívia, quero te agradecer muito, né? Esse tema, ele é muito interessante, né? Tanto pelo aspecto social, né? Dos impactos mesmo, quanto pelo aspecto técnico de pesquisa, né? Na área. E acho que ainda mais quando a gente fala, né, de aprendizagem de máquina para cidades inteligentes, né, isso vai ter implicações muito mais sérias, né, quando você coloca. Então, é muito importante essa área mesmo para a computação social, né, de olhar, né, porque, como eu falei, a tecnologia não é neutra, né, e nós, como produtores de tecnologias e de inovações que se esperam pela área da computação, somos, de alguma forma, responsáveis, né, por isso. Então, te agradeço bastante aí, né, passo a palavra para você, se quiser fazer mais algum complemento. Eu quero só agradecer, Clodes, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre esse tema, conhecer um pouco aí do grupo. E é isso. Desculpem aí, minha câmera não funcionou no retorno. Espero que vocês tenham conseguido ouvir bem. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu gosto muito de falar sobre esse tema e de trocar ideias. A gente está precisando de mais gente trabalhando na área. Excelente. Então tá, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, né? E aí a gente